E aí pessoal, a ideia desse vídeo é mostrar como configurar um acesso cross-account num bucket AWS S3. E a ideia é que o bucket ele está em uma conta e a gente vai dar permissão para outra conta AWS conseguir acessar esse bucket, listar os objetos, escrever nos objetos. E para a gente fazer isso, tem uma maneira recomendada, que é via bucket policy, mas também é possível fazer via CL do bucket. E é o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Então, mostrando aqui o cenário, eu tenho esse bucket de nome vídeo sobre bucket S3. Ele está nessa conta aqui de ID de início, né, 1739. E eu vou fazer com que essa conta aqui, que é de início 5932, tenha acesso a esse bucket. Como você pode ver, ele já aparece uma mensagem de acesso negado aqui. Tá. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é o seguinte. Nessa conta, onde eu quero acessar o bucket, o usuário, né, seja role, assim, quem for fazer esse acesso, precisa ter permissão para isso. Então, por exemplo, no caso aqui eu estou com esse usuário Shiryu, e eu já adicionei a permissão para ele aqui, que é a primeira, que é essa policy. Se a gente for ver o JSON, ela já tem um efeito, né, de permitir essas ações, né, de put object, get object, list bucket, delete object, nesse recurso em específico, que é o bucket, e todos os objetos desse bucket. Então tá, voltando aqui na conta onde está o bucket, a gente vem aqui na aba de permissões, e como você pode ver aqui, o campo de ACL está, não é possível nem clicar, porque tem um detalhe. Hoje, quando você cria um bucket, por padrão, ele vem com a CL desabilitada. E a CL desabilita a CL via esse campo Object Ownership. Então a gente vem aqui em editar e desabilitando, ele tem esse Bucket Owner Enforced, e habilitando ele tem essas duas opções. Eu vou selecionar essa última aqui, mas eu vou entrar na questão ainda da diferença entre essas duas no decorrer do vídeo. Vou clicar aqui em Save. Beleza, feito isso, agora a gente consegue alterar a CL do bucket. Então a gente clica aqui em editar. E nesse campo aqui embaixo, a gente consegue adicionar acesso para outras contas AWS. Para isso a gente precisa passar esse Canonical ID. Esse Canonical ID a gente pode pegar da seguinte forma. Vou voltar aqui nessa conta AWS, vou vir aqui em Security Credentials. E dentro aqui vai ter o Canonical User ID. A gente copia isso aqui. E aqui a gente marca as permissões que ele vai ter, né? No caso, permissão de listar o objeto e de escrever o objeto. Aqui é permissão referente à visualização escrita, né? A modificação da CL do bucket. Então a gente não precisa disso. Vamos clicar e dar um save. Se a gente voltar nesse bucket aqui, ó, nessa conta, e atualizar a página, veja que a gente já tem permissão para listar os arquivos do bucket. E se a gente tentar baixar um arquivo aqui agora? Veja que vai dar uma mensagem de acesso negado. Isso porque a gente alterou a CL do bucket. Os arquivos, os próprios arquivos, eles têm uma CL própria. Então a gente tem que, para a gente ter permissão em objetos, a gente tem que alterar a CL desses objetos. Então, vou voltar aqui no bucket, na conta na qual pertence o bucket. Vou vir aqui num objeto em específico, por exemplo essa imagem, e aqui na aba de permissões eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou adicionar o ID daquela outra conta ali, permissão de leitura, vou salvar. Agora se eu tentar fazer o download,
e vou ter permissão. Beleza, agora vamos no cenário de fazer um upload, subir um arquivo nesse bucket aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Vou ver aqui um upload, já tem um arquivo aqui separado. Beleza, consegui upar esse arquivo. Agora eu vejo o seguinte, quando eu clico, deixa eu voltar na conta aqui do próprio bucket mesmo, vejo que o arquivo aqui aparece. Se eu for ver aqui, o owner dele é esse Almeida Mateus SCS. Mas se eu ver um outro arquivo aqui, veja que o owner aqui é diferente. Então esse owner Mateus MBen10, ele é referente a essa ID de conta. E o outro é referente àquela outra conta lá. Só que assim, a outra conta fez o upload do arquivo aqui. Se eu tentar fazer um download, eu vou ter um acesso negado. Por quê? Se eu for ver a CL desse... aqui eu nem tenho permissão. Mas se eu voltar na outra conta que eu fiz o upload do arquivo. Se eu ver a CL dele aqui, ó, o que ele está falando? Ó, que só o Object Owner, ou seja, essa conta aqui, que é esse owner aqui, tem permissão de leitura. As outras contas não tem permissão nem para acessar o objeto, nem para ver as permissões. Então, por isso que a gente teve o acesso negado. Inclusive, é um erro bem comum que muitas pessoas têm, né? E até não entende, né? Pô, eu tenho permissão para... tá na minha policy lá, mas mesmo assim eu tenho acesso negado. Aí é por causa disso, por causa da CL do objeto. E como é que a gente resolve isso? Digamos assim que todo arquivo que vier para essa conta, eu quero que o dono dela seja a própria conta do bucket, né? Não a conta do cara que fez o upload do arquivo, por exemplo. Aí que entra aquele... Vamos voltar aqui no Object Ownership. Aí que entra essa opção aqui, ó. Qual que é a ideia aqui? Aqui, se você especificar um determinado campo, que é esse Bucket Owner for Control, ao fazer o put object, você consegue fazer com que o dono daquele objeto sempre seja o dono o proprietário do bucket de fato. Então, para a gente fazer aqui é o seguinte, eu tô com... inclusive tá até o comando aqui, que eu tinha testado, e eu vou utilizando o perfil Shiryu, que é essa conta aqui, que a gente concedeu acesso ao bucket, eu vou inserir um arquivo qualquer, que é esse documento.txt, nesse caminho aqui do bucket, passando esse argumento aqui, a CL bucket owner full control, e o perfil, né, no caso, dessa conta Shiryu. Então, se eu vejo aqui que o atual, que eu fiz sem passar nada, o owner, é essa conta em específico. Agora, se eu fazer um upload de um objeto com esse campo aqui, vamos conferir aqui, atualizar a página. Ainda não manteve, eu acho que eu esqueci de salvar. Deixa eu vir aqui, permission, bucket ownership, eu não tinha salvo. Tenho que selecionar aqui, que é essa opção, né? Ficar em save. Agora sim, se eu realizar um upload de um arquivo, tanto via CLI, via SDK, o dono vai ser o mesmo do proprietário do bucket. Certo? Então, conforme esperado, apareceu aqui. E agora eu consigo fazer o download desse objeto. Então, beleza. A ideia do vídeo é essa.